Agora nós vamos ao Maranhão. A polícia maranhense segue à procura de um suspeito de abusar sexualmente de um menino de 12 anos em Brejo de Areia. A cidade fica localizada na região oeste do Maranhão. A reportagem é do nosso amigo Jardel Almeida, do Sistema Guanaré de Comunicação, lá da cidade de Caxias. Traz o Jardel aqui na tela, ó. Vamos acompanhar o acusado de abusar sexualmente de um garoto de 12 anos de idade. Na tela, Rafael. O exame de conjunção carnal comprovou os abusos. Em Brejo de Areia, município localizado no oeste do Maranhão. Segundo a polícia, foi o próprio menor que procurou o conselho tutelar e fez a denúncia. Foi a própria criança que denunciou o assédio sexual. Ela foi em um conselho tutelar, em mãos, levando um aparelho celular, que nele continha imagem dos abusos. No decorrer das investigações, a gente conseguiu constatar que foram 6 vezes que ele foi estuprado. Os crimes se davam numa região de mata, de difícil acesso. A criança segue sendo acompanhada por profissionais de saúde e do Conselho Tutelar. A polícia também segue com as investigações. Crime esse acontecido na própria cidade lá de Brejo de Areia. Colhemos o termo de informações da criança, o termo de declarações da mãe, encaminhamos o infante até o hospital para ser realizado um exame de conjunção carnal e constatou-se que ele foi realmente vítima de um crime aí de violação sexual. O importante é que a Polícia Civil fez seu trabalho bem feito, colecionando vários tipos de elementos de prova, representamos pela prisão, foi decretada e hoje ele se encontra foragido. E a gente pede ajuda aí de toda a população da cidade de Brejo de Areia, bem como das cidades circunvizinhas, utilizando aqui o meio da imprensa. Wagner da Silva Monteiro, ele encontra-se foragido, tem um mandado de prisão preventiva contra a sua pessoa em aberto, em razão de ele ser suspeito da prática do crime de estupro de vulnerável contra uma criança do sexo masculino de apenas 12 anos de idade. Representamos pela sua prisão preventiva, foi decretada pelo Poder Judiciário, pela primeira vara criminal lá da cidade de Vitorino Freire, assinado pelo Dr. Rômulo Cruz, juiz daquela comarca. Wagner da Silva Monteiro está foragido desde o último sábado. De acordo com a polícia, ele não tem parentesco algum com a criança e nem é amigo da família. Como os dois moram em uma área rural aqui do interior do Maranhão, ele acabou atraindo a criança para a mata enquanto ela brincava na região e ainda ameaçava de morte caso ela contasse alguma coisa para os seus familiares. Ou seja, ela foi muito inteligente, uma vez que o autor estava ameaçando sua pessoa, bem como seus familiares, caso ele contasse a violência sexual para alguém. E no momento em que ele estava praticando o ato sexual, ele pegou um celular e iniciou a filmagem aí do senhor Wagner. E demonstrou-se lá, ele estava despido lá na hora, estava com sua genitália de fora, e por se tratar de uma criança, ele conseguiu se correr dentro do matagal e não foi pego. O autor ele tentou correr atrás dele para tomar o celular, não conseguiu. Olha, eu sinceramente não consigo, eu vou dizer de novo o que eu disse, e o que eu digo sempre que nós mostramos casos como este, que você viu, que o Jardel relatou lá no Maranhão, criança de 12 anos de idade, e aí eu fico pensando nos pais, na família, nas consequências que um ato criminoso como esse causa na formação psíquica da criança. Não é todas as vezes que isso acontece, mas, por exemplo, quando você vê, às vezes, nos Estados Unidos, que é mais comum esse tipo de situação, aqueles atiradores que invadem escolas e matam pessoas. Quando você, não são todos os casos, mas em vários casos, quando se investiga o passado do atirador, foi uma criança abusada sexualmente, vítima de estupro. Olha só a mudança que isso causa. Muitas mulheres, por exemplo, que são vítimas de violência sexual, não conseguem mais, durante a vida inteira, se aproximar de um homem. Isso para elas acabou. Mexe com a vida da pessoa. Isso sem contar em consequências piores, né? Dificuldade de relacionamento de um modo geral, dificuldade
até de sair de casa. Então, as consequências psíquicas são muitas. Quando não resulta uma gravidez, no caso de uma mulher, uma gravidez. Tivemos casos aqui de crianças, recentemente de uma de 11 anos, segunda vez, 12 anos. Então, é um verdadeiro absurdo, é um caso realmente de doença que precisa ser... doença de um lado, o que não justifica a penalidade, o que não justifica a punição, no rigor da lei. Essa história de dizer, tem que amenizar a pena, porque é doença, ele tem problema, ele não interessa. Vai diminuir a pena de um psicopata que matou a família inteira só porque é psicopata, porque ele, por exemplo, tem ausência de sentimento, ausência de arrependimento, só por isso? Não, cometeu um crime, tem que ser preso. Crime hediondo com os rigores da lei.